Questão de número 7. Uma partícula desloca-se numa trajetória retilínea de acordo com o gráfico posição versus tempo, posição S versus tempo T a seguir. Aqui o gráfico. E ele diz o seguinte: assinale a alternativa que representa corretamente a relação entre o módulo, ele não quer saber o sinal, ele quer o módulo da força resultante. Módulo quer dizer o seguinte: se a força desse menos 10, ficaria mais 10, né? Que atua sobre a partícula com o tempo t. Vamos lá, pessoal. Analisando o gráfico, nós temos o seguinte: um trecho do gráfico é uma reta, que é indicado, e o outro trecho é uma parábola. Vamos fazer uma breve revisão sobre isso. Muito bem. Primeira situação. O gráfico da posição contra o tempo, pessoal, nós temos duas situações para analisar, e cada uma das situações se desdobra em mais duas. Ó. Primeira situação, onde eu tenho o gráfico da posição contra o tempo, e o gráfico ele pode ser uma reta voltada para a direita, assim como o gráfico também pode ser da posição contra o tempo, pode ser uma reta voltada para a esquerda. O que isso quer dizer? Primeiro, se o gráfico é uma reta, pessoal, a velocidade do objeto ela vai ter um valor fixo, digamos que seja 10 metros por segundo. Se é 10 metros por segundo, fica sempre 10 metros. Então, a gente diz que a velocidade é constante. Constante, ela não muda. Aqui, ó, nesse caso, como o gráfico está virado para a esquerda, essa velocidade só pode ser negativa. Digamos que seja menos 10 metros por segundo. Ou seja, se o gráfico é virado para a esquerda, a velocidade é negativa. Se o gráfico é virado para a direita, a velocidade é positiva. O fato é o seguinte, que se o gráfico é uma reta, a velocidade não muda, e se a velocidade é constante, a implicação que nós tiramos disso é que a aceleração é zero. E como a força resultante sobre um corpo? Vou representar aqui pela letra R, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante também é zero. Então, se o objeto se move, o gráfico do objeto, o gráfico da posição contra o tempo de um objeto é uma reta, então não tem, ou melhor, o resultante das forças que atuam sobre esse corpo é nula. Beleza? Seja virado para a direita ou virado para a esquerda. Segunda possibilidade, o gráfico da posição contra o tempo não é uma reta não, é uma parábola. Digamos que o gráfico seja uma parábola. Vamos desenhar aqui o gráfico como sendo uma parábola. Uma parábola é uma curva desse tipo aqui, pessoal. Ó. Certo? Eu tenho duas possibilidades, de novo. O gráfico pode ser uma parábola com concavidade voltada para cima ou com concavidade voltada para baixo. Nesse caso aqui, é aquele caso onde você joga um objeto na superfície da Terra, e esse objeto vai estar sujeito a uma força atuando sobre ele, a força peso, e essa força, se tem a força, então tem uma aceleração, e a aceleração a gente chama de aceleração da gravidade, né? Então, resumindo, para o nosso interesse é o seguinte: se o gráfico é uma parábola, isso quer dizer que a velocidade varia. Se a velocidade varia, nós temos uma aceleração. Neste caso aqui, pessoal, a aceleração é positiva e no outro caso a aceleração negativa. Com cavidade voltada para cima, o objeto tem uma aceleração positiva, com cavidade voltada para baixo, aceleração negativa. A aceleração positiva quer dizer simplesmente o seguinte, que a aceleração, ou a força, atua no sentido da orientação da trajetória. Só isso, pessoal. A aceleração negativa quer dizer que a força atua no sentido contrário A aceleração está no sentido contrário da trajetória. Então, voltando ao nosso gráfico, o fato é o seguinte, retornando. Se a aceleração é diferente de zero, pessoal, então nós podemos concluir que a resultante também é diferente de zero, beleza? Só um detalhe, aqui ó, a resultante seria positiva e aqui a força resultante seria negativa, né? Só que a questão vai querer o módulo lá, tá bom? Então, mesmo que seja negativo, fica positivo. Se for menos 10, vai ficar mais 10. Como ele quer só o módulo da força resultante, é um valor sempre positivo. Retornando ao nosso gráfico, vamos analisar aqui. Veja uma coisa, nesse trecho aqui, ó, que nós temos uma reta, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, pela sigla CTE aí, nós temos que a conclusão é o quê? A aceleração é zero, então a força resultante é zero. No intervalo de 0 a tal, essa aqui é uma letra grega chamada de tal, neste intervalo a força resultante é zero.
No outro intervalo aqui, ó, a gente pode destacar esse intervalo de tempo que está relacionado a esse gráfico, esse outro intervalo de tempo, há uma aceleração. Nós temos que a aceleração é diferente de V0 e a resultante vai ser diferente de zero. O corpo vai estar sujeito a uma força resultante. Vindo para os itens, nós vamos analisar aqui item a item. No primeiro caso, inicialmente, ó, esse gráfico aqui, ó, nós temos 0 e depois vai vir 1, 2, 3, sucessivamente. O que a gente pode analisar é que, inicialmente, do intervalo de 0 a tal, nós temos uma aceleração igual a zero. Depois do intervalo de tal em diante, a aceleração vai crescendo. Ó. Note o seguinte, pessoal, que de fato esse trecho aqui está verdadeiro, ó, que de 0 até tal, a aceleração ela é nula. Só que depois disso, a aceleração não, a força resultante. E, consequentemente, a aceleração é nula, a força resultante também é nula. Nesse intervalo, a força resultante é zero, beleza. Só que daqui para frente esse gráfico não está representando corretamente, porque aqui nós vamos ter uma força que aumenta. E lá no nosso exemplo, a força não aumenta. Ó. Esse gráfico aqui representa um objeto que está sujeito a uma força constante. Que é quando o objeto é jogado para cima, a força que atua constantemente sobre ele é a força da gravidade. Então, a força que atua aqui está variando. Então, esse trecho aqui não representa essa segunda parte do gráfico. Item B. No primeiro trecho, a resultante é nula, tá? Lá embaixo é zero, e logo em seguida essa resultante passa a ser diferente de zero, né? Um valor aí, sei lá, 10, 20, não sei. Pessoal, esse gráfico representa esse trecho aqui, ó, porque num trecho eu tenho uma resultante nula e do instante para frente eu passo a ter uma força resultante atuando sobre esse corpo, uma força diferente de zero. Então, vamos analisar os outros itens, depois a gente retorna para o B. Aqui, ó, inicialmente o gráfico parte com uma força resultante maior que zero, sei lá, 5. Isso aqui não representa o nosso gráfico, porque inicialmente o objeto parte com aceleração nula, então força resultante nula. Aqui, ó, o item não é verdade por quê? Porque aqui a força resultante está aumentando e a gente nota que no nosso gráfico o objeto, como o trecho aqui é uma reta, né? A aceleração dele é nula, a força resultante também é nula. E aqui está errado também porque ele inicia com uma aceleração que não é nula. Retornando, a resposta é B por quê? Porque inicialmente o objeto parte com aceleração nula e a partir do instante t ele passa a realizar instantaneamente o movimento sujeito a uma força resultante não nula e o gráfico passa a ser uma parábola, pessoal. Aqui, ó. Daí, resposta item B. Vamos para a questão de número 8.